Saudações rubro-negras flageniais. A janela fechou e o Flamengo não contratou o centroavante pedido pelo Felipe Luiz, né? Bastidores de discordância, orçamento estourado com Paquetá e um carioca que agora vale estabilidade ou crise. O momento é difícil, é decisivo, mas antes da gente bater aquele papo legal, antes disso, deixa o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. A janela de transferência fechou e o Flamengo termina o período sem contratar um centroavante. E essa ausência não é detalhe, é o principal ponto de debate interno no clube hoje. A diretoria se movimentou, fez proposta por Caio Jorge, sondou o Tati Castellanos, né? E até tentou abrir conversa com o Richarlison, mas os dois últimos não quiseram voltar ao Brasil. Agora, por questões pessoais. E aí começa o problema, né? O perfil buscado era de jogador consolidado, pronto, de impacto imediato, né? Nada de aposta. O entendimento interno é claro, pelo patamar financeiro e técnico do elenco, não faz sentido trazer alguém para compor. Só que esse filtro deixou o mercado curto, né? E caro também. E aqui entra outro fator decisivo, né? O dinheiro. O investimento pesado de 42 milhões de euros em Lucas Paquetá praticamente fechou a torneira para outro grande reforço. O clube precisou escolher onde colocar suas fichas e escolheu o meia. Resultado, o centroavante ficou para depois. Só que essa decisão gerou ruído, né? O pedido por um camisa 9 mais cascudo partiu de Felipe Luiz, mas não houve consenso com o José Boto sobre nomes viáveis. E quando o treinador e diretor não alinham expectativa, o ambiente sente, né? Além disso, há uma questão interna delicada, né? Pedro é hoje o único centroavante de origem no elenco e vem jogando muito mal tecnicamente e fisicamente. A gente vê nitidamente isso em campo, ele não consegue disputar bola com ninguém, né? Mesmo assim, não é titular absoluto e não deve ser titular absoluto, na minha opinião. O técnico quer mobilidade, características diferentes no ataque. Porém, o Pedro poderia ser mais intenso, sim. Tá? Discordo das pessoas que falou que ele tinha que ser titular contra o Lanús. Não deveria ser titular nem contra o Madureira, jogando a bolinha que ele está jogando e a intensidade que ele impõe em cada disputa de bola. Ou seja, o Flamengo quer algo que hoje não tem no mercado, mas também não conseguiu contratar. E quase perdeu outra opção, né? O Alassane chegou a ser negociado com o Red Bull Bragantino, mas o presidente BAP travou a negociação por discordos, né? Desacordo, no caso, dos termos de pagamento. O atacante voltou ao ninho, né? Tá lá também, tem esse que tá lá, que também pode ser usado aí, né? Mas o Felipe tem suas escolhas lá, e essas escolhas às vezes está sendo míope para quem diz, né, que o campo fala. Resumo da novela: vende, não vende, busca, não fecha e o problema permanece, né, pessoal? Eu venho falando, pessoal, dessa questão desde o ano passado, tá? Aliás, já vem isso desde 2024, né? Que a gente vem falando sobre isso. O problema ficou mais evidente depois daquela declaração do BAP, né? Quando disse que o Flamengo poderia gastar até 1 milhão de euros. 1 bilhão de euros em contratação. Muita gente levou aquilo como baliza, né? Como baliza. E no futebol, quando a diretoria fala em capacidade de investimento, a torcida transforma isso em cobrança imediata, né? Hoje o torcedor quer um camisa 9 para revezar com o Pedro e, sinceramente, a cobrança faz sentido, porque se há dinheiro, a prioridade precisa ser a maior carência. E qual é a maior carência hoje? Centroavante de ponta. Não dá mais para improvisar Bruno Henrique, Gonzalo Plata ou Carrascal, até Carrascal como referência teve aí, né? Isso vem acontecendo desde 2024, como eu acabei de falar agora. Improvível
é emergência. Não pode virar estratégia permanente, gente. Vou repetir aqui para vocês. Improviso é emergencial. É uma emergência. Não pode virar estratégia permanente, o que acontece hoje com o Flamengo. Flamengo, essas improvisações do Felipe Luiz na frente, virou regra e não uma exceção. Quando a coisa é emergencial, é exceção. Quando agora se tornou regra, todas as vezes ele improvisa por falta de um centroavante, de mobilidade, que faça o que o Pedro não faz hoje, que é fazer o quê? Uma pressão alta decente. Disputar uma bola decentemente. Ele não consegue fazer. E tecnicamente, que era o potencial dele, tá abaixo também, não consegue fazer gol. Então a gente fica à mercê dessas improvisações do Felipe Luiz. E aí entra a metáfora simples, né, pessoal? É como se você tivesse, pessoal, um sapato com a sola descolada, rasgada, um sapato que não serve mais para uso, que você não consegue usar mais, tá? Você vai ao shopping comprar um sapato novo. O objetivo seu, porra, vou no mercado, vou no shopping, vou chegar lá. Desculpa, gente, tô meio resfriado. Vou chegar lá e vou comprar um sapato novo. Chegando lá, no shopping, você encontra um terno em promoção maravilhoso e aí você não se contém e decide comprar o terno. Você vai lá e compra o terno. Só que você precisava de sapato. Só que o dinheiro que você tinha para comprar o sapato, você colocou mais dinheiro e comprou o terno. Você ficou sem o sapato. Resultado, você vai continuar andando descalço. Esse é o resultado. O Flamengo investiu 42 milhões de euros no Lucas Paquetá. Foi uma contratação ruim? Não! Não foi uma contratação. Foi uma excelente contratação. Eu não tenho dúvidas que o Paquetá vai dar muitas alegrias da torcida do Flamengo. Não tenho dúvidas disso, gente. Um cara que jogou 7 anos no maior campeonato do mundo, que é o campeonato inglês, sendo desejado por Guardiola, Chelsea e um monte de time. O cara não vem pra cá, o cara não é um perna de pau, como muita gente tá falando aí, gente. O cara joga demais, só que ainda não se encontrou no time. E outra coisa, um time que tá mal treinado, não tá conseguindo jogar, mal fisicamente. É mais difícil de encaixar uma peça como o Felipe Paquetá. Ele não vai resolver todos os problemas, gente. É um jogador. Essa é a ilusão também do torcedor. Colocar todas as fichas num jogador só. É o conjunto que vai fazer com que ele cresça tecnicamente e taticamente. Tá? Então, voltando aqui, não foi uma contratação ruim. Ele melhora o time? Vai melhorar, eu não tenho dúvidas que ele vai melhorar. Mas a necessidade maior era outra. Certo? A necessidade maior era um centroavante. Tá? Era um centroavante. Enquanto isso, o Carioca ganhou um peso, né, que ninguém imaginava no início do ano. Depois dos vices da Supercopa e da Recopa, o estadual virou fonte possível de estabilidade. O Flamengo venceu o Madureira por 3-0 no primeiro jogo da semifinal, mas nem isso trouxe tranquilidade, né? A derrota para o Lanús escancarou, né, a insatisfação da torcida, que pela primeira vez direcionou críticas mais duras a Felipe Luiz, e eu continuo falando, vou até fazer aqui uma observação, eu continuo falando, gente. Técnico, 20 a 30% de culpa ou glória. 70 a 80% é tudo jogador de culpa, de erros e de glória. O técnico não entra em campo para fazer gol, e o Flamengo perdeu gols nesses jogos, e ele não entra em campo para defender bola, tirar bola de cabeça. O Flamengo virou uma peneira nos cruzamentos de qualquer um. Só contra o Lanús foram 3, 4 gols que o Flamengo tomou de bolas cruzadas na área. Não dá, né, gente? Se eu não me engano, foram 4 gols. 4 gols, porra, não dá, tá? E aqui está pronta a chave, né? O Carioca deixou de ser preparação e virou obrigação psicológica para ver se eles, ganhando, voltam a jogar, né? E
E se ganhar, respira também. Se perder, a pressão vira bomba, né? Aí o bicho pega. E o planejamento já foi alterado no começo do ano, que foi um erro, na minha opinião, mas um erro que é justificável. Porque seria uma vergonha o Flamengo ter que disputar o quadrangular para não cair para a segunda divisão. Para mim seria um erro. Mas, tá? Foi o que aconteceu. O planejamento já foi alterado, né, no começo do ano, como eu acabei de falar, quando a diretoria antecipou o retorno do elenco principal, após risco real do início do estadual, no início do estadual, que entrou o sub-20, aquele papo todo. Aquela decisão ainda ecoa negativamente, né, na equipe, tá? Daí entra também a parte física, que eu acho que você interrompeu aí a programação física que o Flamengo vinha fazendo. E aí o que ficou para trás, gente, é aquilo que eu já falei aqui no canal. Quando você faz uma preparação física, o que ficou para trás já era. Você vai ajustar daqui para frente. Se você antecipa alguma coisa, é daqui para frente. Só que às vezes o tempo é tão curto que você não consegue ajustar da maneira correta. Então, de repente, às vezes você nem ajusta, você deixa a coisa rolar e seja o que Deus quiser. Pode ter acontecido isso, gente. Tá? Agora o time entra em campo, né? Sendo cobrado por desempenho, não apenas por resultado, né? O desempenho é que tá pegando também. E com desfalques importantes, né? Jorginho Pulgar, Bruno Henrique, Léo Pereira, ficam fora, né? Por desgaste ou problemas físicos, a minha opinião. Agora aqui, quando você deixa claro que precisa de um centroavante e não entrega, passa a mensagem de incompletude. Essa que é a verdade. O elenco é forte, mas claramente desbalanceado. Essa é uma verdade. A próxima janela promete nova temporada dessa novela. Entendeu? Não? Eu vou repetir. A próxima janela de contratação promete nova temporada dessa novela que a gente está falando de se contratar um centroavante. Até lá, o clube precisa fazer o que tem funcionar. Porque no Flamengo o calendário não espera e o Carioca de 2026 deixou de ser apenas um estadual. Virou teste de estabilidade. Mas ainda continua aqui, pessoal, com as minhas convicções, que se dane o Carioca. Não é isso que vai fazer com que o Flamengo passe a jogar o que jogou em 2025 e não vai fazer diferença nenhuma para o Flamengo perder mais um Carioca, que na realidade tá lá embaixo, né? Lá embaixo de um time com tanto investimento que o Flamengo tem. Né? Agora é mirar Brasileiro, Copa do Brasil. Vamos lá, na sequência. Né? Libertadores, Brasileiro e depois Copa do Brasil. São essas três competições que o Flamengo tem que focar nesse momento. Tá? Essa é a minha opinião. E outra coisa também que a gente tem que falar aqui, né? O Flamengo, a parte física que ainda não está 100%, né? A gente já falou isso aqui no canal. Não adianta a gente falar que o time está 100%. Não está. Foi uma estratégia errada para esse calendário antecipado para janeiro, com brasileiro e tudo mais, tá? E o planejamento não foi bom. Planejamento físico não foi bom. A quebra desse planejamento também, que a gente já falou aqui em relação ao time ter retornado antes do planejamento, o time profissional, também não foi bom, apesar de eu achar que não tinha o que fazer, né? O sub-20 sucateado, pode-se dizer assim, você não aproveita nada desse sub-20 praticamente, tá? Essa que é uma realidade. Ou os caras não estão sendo bem preparados, uma coisa ou outra, né? Não tem como você falar outra coisa desse sub-20 do Flamengo. Mas para o final do Carioca já estará melhor, eu acredito, agora, nessas finais com o Fluminense. Eu acredito que é como eu já tinha falado isso também, né? Março que começa realmente a temporada para o Flamengo, em termos físicos. Como a gente já falou aqui, a gente é professor de educação física, então a gente sabe aí que leva um determinado tempo para esse time ficar 100% fisicamente. E agora, em março, acredito que até o meio desse mês de março, físico não vai ser mais problema para o Flamengo. Agora, a confiança, a parte técnica, aí a gente
vai ver como é que fica, tá, pessoal? Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, tá, pessoal? Crédito GL Globo. Mas não se esqueça, né, cara? Deixe seu like aí, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é importante. Deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like. Você deixando o seu like, o nosso canal vai ser mais recomendado, o canal vai crescendo e a gente pode fazer mais coisas, né? A gente fica meio limitado porque a gente trabalha, então fica mais difícil de fazer conteúdo aí muitas das vezes, beleza? Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!